Por que a ciência só se desenvolveu em ambiente cristão? É um fato histórico que todas as outras grandes civilizações não desenvolveram uma filosofia científica. Geralmente, a história da ciência é contada como uma cronologia das principais descobertas científicas, sem nunca mencionar as reais motivações que guiaram todos aqueles cientistas. O que os movia? A curiosidade sobre o mundo é de fato uma atitude natural e universal. Porém, a ciência é mais que simples curiosidade. Ela consiste num conjunto de regras e técnicas que devem ser aprendidas, repetidas e transmitidas às gerações seguintes pelo processo formal de ensino. É uma instituição cultural arquitetada que não está presente em todas as sociedades e que não podemos esperar que apareça espontaneamente do instinto humano. A investigação científica depende de certos pressupostos. Sem estes é impossível a ciência existir. A fé na possibilidade da ciência precedeu o desenvolvimento da própria ciência. Essa fé é baseada em certos princípios de pensamento, como, por exemplo, a legitimidade da natureza. E quais são esses princípios necessários para o surgimento da ciência? Primeiro, a legitimidade da natureza. Segundo, a dessacralização da natureza. Terceiro, o ordenamento do universo. Quarto, a racionalidade humana. Primeiro pressuposto, a legitimidade da natureza. Para que a ciência possa surgir, o mundo deve ser considerado real. Se a realidade material parece óbvia, lembre-se de que várias crenças consideram o mundo natural ilusório. O hinduísmo ensina que o mundo material é Maya, ilusão. Uma ideia que despreza assim a matéria desestimula a investigação da natureza necessária para o surgimento da ciência. A Bíblia, ao contrário, sempre enfatizou o fato de que o mundo criado é real. No Gênesis, Deus legitima a realidade ao dar aos homens o domínio sobre toda a matéria. Segundo pressuposto, dessacralização da natureza. A tendência em sacralizar a natureza é um impedimento para o nascimento da ciência. As religiões pagãs são animistas ou panteístas, tratando o mundo como morada do divino ou emanação do próprio Deus. Segundo o historiador da ciência Roger Roikas, a dessacralização da natureza foi uma precondição essencial para a ciência. Enquanto a natureza é objeto de adoração religiosa, sua análise é considerada uma heresia. Enquanto o mundo encontra-se repleto de seres e poderes divinos, a única reação apropriada é suplicar-lhes ou repeli-los. A Bíblia descarta veementemente essas ideias. No Gênesis, os corpos celestes não são divinos, mas apenas luminares colocados no céu para cumprir os propósitos de Deus, do mesmo modo que uma mulher pendura uma lanterna para iluminar sua varanda. O Deus transcendente da Bíblia exorcizou os deuses da natureza, libertando a humanidade para investigá-la sem medo. Somente quando o mundo deixou de ser adorado é que pôde ser investigado. Terceiro pressuposto, ordenamento do universo. Para que possa ser estudado, o mundo deve ser considerado um lugar confiável, onde os eventos ocorrem regularmente sob determinadas leis. Ao contrário do que imaginamos, a noção de lei natural não é tão óbvia quanto parece. Einstein afirmou certa vez que é um milagre que a natureza seja ordenada. Diversas culturas achavam que o universo era desordenado. Os babilônios, por exemplo, acreditavam que o universo era completamente caótico, movido por forças misteriosas e inescrutáveis. O politeísmo pagão ensina que o mundo está repleto de deuses ambíguos e voluntariosos, revelando um mundo arbitrário, imprevisível e, às vezes, assustador. Os gregos achavam que o mundo material era irracional e impreciso e que a perfeição só era encontrada no mundo das ideias. Para o grego, compreender o mundo significava alcançar pela razão essas ideias ou formas perfeitas, o que desestimulava o estudo experimental da matéria. Os muçulmanos
creem que Alá é livre para se comportar de acordo com sua vontade, não podendo ser limitado por lei alguma, nem mesmo as que ele criou. Essa concepção voluntariosa de Alá dificulta a crença num universo ordenado por leis rígidas e invioláveis. Todas essas culturas não foram capazes de produzir a ciência. Culturas que consideram a natureza imperfeita, movida por forças misteriosas, arbitrárias ou caóticas, não desenvolvem a convicção de que o mundo natural pode ser investigado. O conceito de que o mundo é regido por leis naturais imutáveis é indispensável para o advento da ciência. Os primeiros cientistas cristãos medievais não inferiram a existência de um Deus racional baseados na ideia de que havia leis naturais. Antes, sua argumentação era de que Deus era racional. Logo, o mundo deveria ser determinado por leis racionais. Conforme diz o historiador Carl Becker, a ideia de leis naturais não foi derivada da observação, mas veio como consequência da crença no Deus racional da Bíblia. Não foi um fato da experiência, mas uma estipulação da fé. Quarto pressuposto, racionalidade humana. A crença num universo real, natural e ordenado não bastaria para gerar a ciência se não viesse acompanhada da crença na capacidade do homem para compreender essa ordem. Em termos históricos, a ciência nasceu de um ato inteiramente baseado na fé de que o universo possuía uma ordem e de que essa ordem podia ser interpretada pela mente humana. Isso significa que a ciência não pode ser exercitada sem uma teoria do conhecimento anterior à própria ciência, garantindo que o mundo é real, natural e ordenado e que a mente humana tem a capacidade para adquirir conhecimento verdadeiro do mundo. Em termos históricos, essa garantia teve origem na doutrina bíblica, que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus racional. Dessa forma, os homens encontram sua maior afinidade não na natureza, mas num Deus racional. Isso garantiu ao homem a certeza de que ele é capaz de transcender a natureza para torná-la objeto de estudo. Nesse contexto, o ser humano adquire uma atitude ativa diante da matéria, possibilitando a sua dominação e investigação.